Olá, essa é a quarta parte da conversa com a fonoaudióloga Érica Ramos. Vamos conversar sobre isso? E uma pessoa deprimida, ela não precisa apresentar todos os sintomas ao mesmo tempo ou a maior parte deles. Às vezes ela apresenta 1 ou 2 sintomas e isso torna o diagnóstico da depressão mais difícil. Porque como é que você vai saber que uma pessoa que diz que está cansada, na verdade está deprimida? Pelo tempo, pela duração desse cansaço e pelo grau de incapacitação que ele traz. Uma pessoa que tem uma jornada pesada de trabalho a semana toda, está cansado na sexta-feira, querer passar o sábado no sofá, é uma coisa. Mas se essa jornada de trabalho não é assim tão desgastante e essa pessoa chega no final do dia morta, sem ânimo para fazer nada, e isso perdura por meses, às vezes por anos, essa pessoa muito provavelmente está deprimida. E nem sempre ela vai chegar ao consultório, porque ela está cansada, né? E contra o cansaço fazer o quê? Então, esses sintomas mais sutis, como a insônia, por exemplo, ou não tão comumente a falta de sono, o excesso de sono, esse não é tão comum, mas algumas pessoas entram em excesso de sono. O mais comum na depressão é a pessoa ter insônia, não conseguir dormir facilmente ou depois que dorme ter um sono entrecortado, acordar várias vezes durante a noite e aí acorda cansada. Então ela pensa, eu estou cansada porque eu não dormi. E é verdade, mas ela não dormiu porque ela está deprimida. E se ela não conseguir fazer esse elo, ela não vai conseguir nunca chegar ao cerne daquela questão, do porquê que ela se sente tão mal. Então a gente vai a fundo nesses casos, procurando para cada pessoa que nos procura o que fez aquela pessoa chegar naquele estado de indisposição, de cansaço, de mal-estar físico ou de reclusão social. Quando a depressão toma cores muito, muito pesadas, a pessoa pode chegar a ter pensamentos de extermínio da própria vida. Eu tive a oportunidade de trabalhar com uma jovem mulher, que não tinha só os pensamentos, ela tentou efetivamente se suicidar algumas vezes. E a vida dessa moça era uma vida bem complicada. Ela vivia numa casa toda gradeada, ela ficava sob vigilância familiar 24 horas por dia, porque os familiares temiam que ela acordasse no meio da noite e atentasse contra a própria vida. E ela vivia sob uma forte medicação, então ou ela estava em estado de muita angústia emocional ou ela estava completamente dopada. E foi nessa situação que eu a conheci. Ela veio praticamente carregada para o consultório e sem tirar a medicação. Isso é bastante importante que a gente diga. O Jiu-Jitsu não é uma alternativa à medicina tradicional, ela é uma medicina complementar. Então, através da ação do Jiu-Jitsu, a gente percebe que, às vezes, uma medicação que estava sendo dada, inadequada, é trocada por outra, que vai fazer também interação medicamentosa melhor com aquela pessoa. Existem um sem número de rótulos de remédios psiquiátricos para depressão, muitos muito bons, quando bem indicados. E a terapia do Jiu-Jitsu vai ajudar a pessoa a ter o melhor proveito dessa medicação. Então a gente não propõe que a pessoa deixe a terapia psiquiátrica e pare de ser medicada. A gente só busca um resultado melhor para esse trabalho que ela vem fazendo com a medicina regular dela. O que não acontecia com essa moça. Ela tomava 3 diferentes remédios, todos muito pesados, e ela ou estava dopada ou estava infeliz. Quer dizer, obviamente os remédios não estavam bem indicados. E com o trabalho acontecendo, o psiquiatra dela foi percebendo que ele podia mudar a abordagem, mudar a dosagem, mudar a medicação, até um ponto em que 1 ano e meio depois do tratamento ter sido iniciado, ela foi aos poucos, pelo psiquiatra, foi uma opção dele, ela foi sendo desmamada dos remédios, foi tirando os remédios e hoje ela vive sem nenhum remédio, a ponto dela ter ficado com o organismo tão limpo dessas substâncias que foi dada a ela a opção de engravidar. Ela engravidou, ela tem um bebezinho agora, um bebezinho de 1 ano e pouco, e ela está vivendo uma vida perfeitamente feliz. Essa pessoa pôde deixar de tomar os remédios. Não acontece com todo mundo. Algumas pessoas, mesmo com a terapia do Jiu-Jitsu como apoio, precisam continuar com a medicação.
por conta dessa incapacidade que o corpo tem de produzir os neurotransmissores, como acontece com um diabético, por exemplo. Alguns diabéticos diminuem muito as suas doses de insulina a partir do momento em que começam a fazer o tratamento com jiu-jitsu, ou os hipertensos podem diminuir a medicação. Mas muitas vezes essa medicação precisa ir paralela como um apoio terapêutico por muito tempo. Principalmente aqueles deprimidos que têm um histórico de depressão familiar, uma predisposição genética à depressão, um histórico familiar de pessoas deprimidas, geram pacientes que muito provavelmente serão dependentes da medicação por mais tempo. Mas esse caso dessa moça que vivia nesse estado de tristeza e de desejo de exterminar a própria vida e hoje é uma mamãe feliz, é um caso que eu amo, adoro falar sobre isso. Falei bastante sobre a arte, mas a Mary Burmeister, que foi a pessoa que trouxe essa arte do Japão para o Ocidente, tinha uma frase que era: seja seu próprio testemunho, experimente a arte, veja como ela se integra no seu corpo, o que acontece com a sua respiração, com o seu corpo, com o seu estado mental, com o seu estado emocional, quando você segura um dedo, por exemplo. Então, para vocês, um bônus, que é uma prática, um convite que eu faço a vocês para que pratiquem essas posturas de mãos, envolver os dedos com a outra mão e a partir disso respirar e perceber quais são as modificações que isso traz para a sua vida. Se você quiser saber mais sobre o Jinshin Jitsu, sobre essa arte de cura, a gente tem um site oficial, tem a nossa página no Facebook. Eu sou a Érica Ramos, eu estou em São Paulo, sempre tenho muito prazer de levar a Jinshin Jitsu onde quer que eu seja convidada, vai ser um prazer estar com vocês. E a gente tem praticantes autorizados pelo país todo, então se você entrar em contato conosco através da nossa página oficial, você sempre vai saber como encontrar a Jinshin Jitsu perto de você. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês. Sim, todo dia, amor.